segundo livro da Bíblia, Êxodo, seu capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Está também projetado aqui à frente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, que amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou, destruiu Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés então edificou um altar e lhe chamou o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom, mais uma vez, podemos estar na Tua presença, podemos adorar o Teu santo nome, cantar louvores a Ti, podemos ler a Tua santa palavra. E que Teu Espírito Santo, Ele possa operar e agir em nossos corações. E que nós possamos cada vez mais amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra do Senhor que nós lemos nessa noite, ela é muito conhecida pelos irmãos. Por vezes, os irmãos já escutaram mensagens sobre esse texto várias vezes. E ela nos fala de um momento em que Amaleque pelejou contra Israel. A palavra de Deus, ela nos deixa e nos traz um grande ensinamento. É importante a gente frisar nesse último versículo, quando diz assim: porquanto o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Essa luta, essa guerra, que é gerada de geração em geração, que aconteceu ali naquele momento, não é diferente dos dias de hoje. Nós tratamos aqui de algo que é espiritual. Uma guerra que é travada dia após dia em nossas vidas. É uma guerra que acontece no nosso interior, na nossa vida. E a batalha espiritual que a Bíblia ela menciona, ela é um tipo de conflito que o servo de Deus ele enfrenta durante toda a sua vida cristã, contra as forças das trevas. E apesar da Bíblia não aparecer essa expressão de batalha espiritual, ela não significa que o seu conceito seja ausente das Escrituras. Nós podemos ver
lá em Gênesis 3, que o capítulo ele retrata sobre a tentação e a queda do homem no pecado. Isso significa que desde cedo, o reino das trevas tem empenhado para afastar o homem da presença de Deus. E o grande objetivo de Satanás e os seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o povo de Deus. E o detalhe desta batalha espiritual, ela vai sendo revelada, conforme a história bíblica que está registrado na Bíblia. No Novo Testamento nós encontramos textos que tratam desta batalha com mais profundidade. Nós temos o exemplo de Jesus, diversas ocasiões, Jesus ele alertava os seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não entrarem em tentação. Nós podemos ver lá em Mateus, no seu capítulo 26, no versículo 41, diz assim a palavra de Deus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. E 1 Pedro também, 5,8 diz assim, o apóstolo Pedro ele vai dizer: sede sobrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. E diz mais, lá em 1 Coríntios 16:13, nós podemos ver que Paulo ele escreve muito sobre essa batalha espiritual. 16:13 diz assim, 1 Coríntios: sejais alertas e firmados na fé, e sejam corajosos e sejam fortes, louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 10, no seu capítulo, Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, a palavra do Senhor diz assim: quanto a mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. São contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós podemos ver que a todo tempo, a Bíblia, ela demonstra sobre essa batalha espiritual. A batalha que eu, você, nós precisamos combater ela dia após dia para permanecermos na presença de Deus, para permanecermos dispostos a herdar uma herança que Deus tem determinado para um povo que vai herdar a sua eternidade. Em 1 Timóteo, no seu capítulo 5, 18, 20, Paulo, ele escreve dessa forma a Timóteo, dizendo a ele que o dever dele é combater o bom combate, manter a fé e a boa consciência, para que ele não venha naufragar na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o dever de combater esse combate espiritual, ele é nosso. Nós precisamos estar dispostos a combater este combate, para que possamos ser vitoriosos perante o Senhor, mediante a fé, com a boa consciência, para que possamos dizer, como Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não nos resta dúvida nenhuma, mediante a esse texto que nós lemos, que o combate, ele é um dever meu e é um dever seu. Mas é necessário que nós possamos completar a nossa carreira e guardar a fé, que é o mais importante, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala aqui sobre esta batalha
que foi travada entre Amaleque e os israelitas. Foi uma batalha que foi pelejada, foi uma batalha que não foi fácil, uma batalha que durou vários momentos, onde a palavra diz que quando a mão de Moisés se cansava, abaixava, Amaleque prevalecia, mas quando a sua mão era estendida, o povo de Deus, o povo de Israel, prevalecia, louvado seja o nome do Senhor. E então diz assim no versículo de número 8, que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas, irmãos, eram um povo inimigo de Israel. Eles viviam na zona sul da terra prometida e no deserto do Sinai. E quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto do Sinai, diz a palavra. E pelo caminho, aqueles que ficaram para trás, sem forças, não tinham condição para caminhar, eram fracos, eles eram assediados pelos amalequitas e que atacavam os mais fracos, aqueles que ficavam para trás, aqueles que não tinham condição de continuar a caminhada. E é por causa dessa grande maldade, Deus ordenou a destruição dos amalequitas. Nós podemos ver na palavra de Deus que Isaac, ele teve 2 filhos. Um se chamou Jacó e outro se chamou Esaú. Jacó se tornou o antepassado do povo de Israel. E Esaú se tornou o antepassado do povo de Edom. E um dos netos de Esaú se chamava Amaleque. E os descendentes de Amaleque, os amalequitas, se tornaram um povo separado do resto dos edomitas. E foi um povo mau, um povo inimigo de Deus. E no versículo de número 8, a Bíblia menciona sobre esta batalha, sobre essa peleja, que Amaleque contradizeu contra Israel. E ela foi travada em um lugar que se chamava Refidim. É interessante, irmãos, que quando a gente vai aprofundar na palavra, entender realmente o que a palavra está tentando dizer ao nosso coração, nós podemos ver que o povo de Amaleque, a palavra Amaleque, ela tem um significado. Ela significa nova aliança à carne, ser escravizado pela tentação, ser escravizado pelo pecado. Ela também nos dá um entendimento de um velho homem. É tudo aquilo que precisa ser destruído, ser eliminado na vida do homem. Por quê? Porque é inimigo de Deus. É algo que precisa ser destruído no nosso coração. É o pecado, é a tentação, é a aliança feita à carne, é o velho homem, aquilo que impede você de servir a Deus, é aquilo que impede você de estar na presença de Deus. É tudo isso que precisa ser destruído, é tudo isso que precisa ser eliminado, porque tudo isso é inimigo de Deus. E a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que o Senhor, Ele veio ao mundo para que o coração do homem seja um templo para o seu Espírito Santo. Para que o seu coração seja habitado pelo Espírito Santo de Deus. Para que a paz, para que a alegria, para que a bênção, para que a graça de Deus seja sobre a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Israel também tem um significado, aquele que é príncipe poderoso, soldado de Deus, aquele que governa, com todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Em Redifim foi o local desta batalha, de caminho para Sinai. Era o lugar também onde o povo murmurou a Deus quando teve sede contra Moisés. E colocaram também o Senhor à prova naquele momento.
E a palavra diz que então Moisés ele clama a Deus por aquela situação, e então ele usa o bastão de Deus ou a vara de Deus para ferir a rocha. E então dessa forma, água brotou da rocha para que todo o povo de Israel pudesse ali beber daquela água. E em João 7:37 não é diferente. Essa rocha, irmãos, ela é tipo do Espírito Santo, tipo do Senhor Jesus, aquele que é a fonte inesgotável, aquele que é a fonte das águas vivas, aquele que sacia a sede da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. É a mesma batalha que nós travamos nos nossos dias atuais. Nós precisamos destruir, eliminar Amaleque em nossas vidas. Nós precisamos tirar todo esse pecado, tudo isso que impede eu, a você, a nossa vida de servir a Deus, de vivermos na presença de Deus, de podermos estar junto das experiências de Deus. Nós podemos ver que esse povo de Israel foi um povo que viveram várias experiências com o Senhor. Homens que foram expressamente, presenciaram grandes maravilhas de Deus no Egito, as operações do Senhor através de Moisés, pessoas que viram o mar se romper para que eles pudessem passar a seco, pessoas que durante a noite havia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, e durante o dia havia uma coluna de nuvem para que o sol não viesse consumir aquele povo. É um povo que viveu extremamente debaixo da mão de Deus. É um povo que não poderia, hora nenhuma, queixar, murmurar a Deus por tudo aquilo que Deus estava realizando e fazendo no meio deles. Mas a palavra fala que lá em Redifim eles murmuravam o Senhor. E às vezes, irmãos, isso acontece no nosso dia a dia. Mediante as fraquezas, mediante aquilo que nos aflige, nós somos murmuradores a Deus. Às vezes Deus tem um momento de operar, tem um momento de realizar, tem um momento de fazer a sua vontade em nossa vida, mas às vezes nós não sabemos esperar, como foi o povo de Israel. Havia um momento, Deus estava preparando tudo para aquele povo, e a palavra fala que foi perante as suas murmurações, que eles pereceram durante 40 anos no deserto. E a palavra continua dizendo mais, no versículo 9, que então Moisés ele ordenou a Josué que escolhesse homens para pelejar, para combater aquela luta. E da mesma forma, irmãos, o Senhor, ele nos escolheu, ele nos levantou para pelejar, para batalhar, para ser vitorioso em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for a batalha da sua vida, seja qual for a peleja que você terá que enfrentar, não se esqueça que você é um escolhido do Senhor. Que Deus o escolheu para que você seja vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime, nem entregue a sua vida a Amaleque, porque lá em cima do monte, a palavra fala que Moisés, que Ur e Arão estavam orando a Deus. E o bordão de Deus estava sobre a mão de Moisés. Lá em Romanos 8:34 diz assim, irmãos: Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes e quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É no momento da luta, da batalha, que nós estamos pelejando. O Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, para que você possa ser um vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você possa vencer
toda a situação que envolve a sua vida. A situação de mal, a situação de perseguição, a situação de enfermidade, aquilo que impede você de servir ao Deus Todo-Poderoso, de confiar nesse Deus que a cada dia tem nos dado experiências maravilhosas, como deu aquele povo. Hoje não é diferente daqueles dias. Como Deus tem nos abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Passamos por momentos difíceis, poucos anos atrás, devido à pandemia. Nós podemos glorificar a Deus, irmãos, e bendizer o nome do Senhor, porque nós estamos de pé, louvado seja o nome do Senhor. Nós vencemos. Foi pela mão estendida de Deus, ao lado do Pai, que tem estado sobre a nossa vida, sobre um povo que ama a Deus, um povo que cultua a Deus por gratidão, por necessidade de espírito, louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais nós somos fiel a Deus, mais íntimos nós ficamos dele, louvado seja o nome do Senhor, e mais espiritual nos tornamos, e mais fortes nós ficamos para vencer as batalhas do dia a dia, e mais fortalecidos nós ficamos para enfrentar as lutas dessa vida. Não sabemos, mas Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a sua necessidade, meu irmão. Ele conhece o que você tem passado. Tudo está no controle dele, louvado seja o nome do Senhor. Tudo está nas mãos dele. Tudo está na direção dele, louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça que você é um escolhido do Senhor. E que você possa viver na presença de Jesus todos os dias da sua vida. Que você seja um homem espiritual. Seja um servo que venha agradar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com a sua fidelidade, com a sua gratidão, com o seu amor, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que Moisés ele não estava sozinho. Havia ali Arão e Ur que estavam com eles. Homens que serviam de porta-voz de Moisés. A igreja, irmãos, é essa porta-voz deste mundo. É ela que tem nos ajudado dia após dia pela palavra de Deus a sermos fortalecidos para vencermos essa batalha. Juntamente com Cristo, juntamente com Jesus, a igreja, o Espírito Santo, tem intercedido pela nossa vida. Jesus tem estendido a sua mão lá do alto da sua eternidade. Que prova a mais nós queremos de um Deus tão amoroso que enviou o seu próprio Filho da sua eternidade para essa terra, para morrer pela minha vida e pela sua vida e em nosso lugar. Este é o verdadeiro amor de Deus. Entregar o Filho para que nós possamos ter novamente uma oportunidade. E que perante essa luta espiritual que nós vivemos dia após dia, esse combate, esse conflito entre o mal que quer nos afastar da presença de Deus, nós somos fortalecidos todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Somos fortalecidos por esse verdadeiro evangelho genuíno que Cristo começou nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nos sustenta, é isso que nos dá condição, alegria de podermos enfrentar essas batalhas do nosso dia a dia. É isso que nos leva a viver uma experiência com esse Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele intercede por nós todos os dias ao lado do Pai. E o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é essa porta-voz do Evangelho de Jesus Cristo, deste mundo. São homens que Deus levantou, homens para ser porta-vozes, para levar a verdadeira palavra de Deus,
levar aquilo que é necessário para que possamos ter uma vida digna, correta, abençoada por esse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra continua dizendo assim, lá no versículo 12: ora, e as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou, e Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, corpo de Cristo, ela está sentada, ela está edificada sobre esta rocha que é o próprio Senhor Jesus. Sobre essa rocha que é o próprio Evangelho genuíno de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o centro de tudo, irmãos. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Toda a graça, toda a honra, toda a glória é a esse Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E é na comunhão com Ele que nós vivemos dia após dia. É na comunhão com a Sua palavra, é aprendendo dos seus ensinamentos. É por Ele que nós somos sustentados. É por eles que nós ficamos firmes até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor, como diz a palavra. E que pôr do sol é esse? É o dia em que tudo se findará. É o dia em que a vinda de Cristo virá sobre essa terra. E Ele levará os seus escolhidos para morar com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime nessa batalha. Essa batalha que nós enfrentamos dia após dia. Ore a Deus. Vigie a todo tempo. Seja vitorioso. Não entregue a sua vida a Amaleque. Seja um servo do Senhor. Viva a experiência com esse Deus vivo, dia após dia, para que você possa ver o pôr do sol, o dia em que Jesus ele virá chamar e recolher os seus remidos por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz mais que então Moisés ele edificou o altar. Ele chamou o Senhor é a minha bandeira. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente nas guerras, né? O que ia primeiro à frente, o que segurava a bandeira. Irmãos, não desanime, não entregue as suas vidas, porque aquele que está à nossa frente, Ele é o mais poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Rei dos exércitos, é o Rei da batalha, é o Príncipe da paz. É aquele que jamais deixará você sozinho nesta peleja. É aquele que estará à frente. É aquele que dá ordem aos seus anjos para ministrar em favor de nossas vidas. Às vezes nós achamos que nós vamos ser derrotados. Às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir mais estar na presença de Deus. Mas quando a mão dele é estendida e quando ele dá ordem ao anjo, ele vem em favor da nossa vida para ministrar, para que a graça dele seja sobre a nossa vida, para que ele possa nos dar novamente esse vigor, esse desejo de estar na presença dele, esse desejo de alcançar um dia a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa palavra, irmãos, fique para o nosso coração. Sempre nós possamos nos fortalecer no poder e na graça de Deus, para sermos um vencedor diante desta batalha espiritual que nós travamos dia após dia, que quer nos afastar e que quer nos tirar da presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor.